lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O foguete vai subindo, vai levando o astronauta lá de cima, que bonito de se ver. Oh, seu foguete, me leva com você! Ai, e essa é a história de Leléu, um menino muito inteligente, que sonhava em um dia ir lá pro céu. Olá, gente! Eu sou Jamar de Oliveira, arte educadora, contadora de histórias, bonequeira e um monte de coisas mais, porque a gente que é da área de arte nunca se contenta de fazer uma coisa só. E realmente, eu não faço uma coisa só, eu faço várias coisas. Mas aí, quando me convidaram para participar desse congresso, eu fiz, meu Deus do céu, que desafio! Mas depois eu vi que não. Eu vou falar para vocês o que eu faço, a minha prática, o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que dá certo, o que é que não dá certo, porque eu acho que é isso que vocês querem saber. Porque a gente quer, sabe, trocar. Um congresso são trocas de informações, trocas de conhecimentos, trocas de experiências. E eu quero trocar minhas experiências com vocês, para colaborar com a prática de vocês também. Tá bom? Bom, e aí eu sou formada pela UFBA, em licenciatura em desenho e plástica, pela Escola de Belas Artes. Também fiz especialização em ludicidade e desenvolvimento criativo de pessoas pela Transludos, em convênio com a Uniana, em Salvador. Sou de Salvador, nasci em Salvador, fiz vários cursos em Salvador, fiz curso durante muito tempo na Casa do Comércio, pelo SESC, em teatro, formação de teatro, curso livre de teatro lá. E também fiz várias oficinas, fiz alguns trabalhos de teatro em Salvador também. E por isso eu sempre estou agregando a artes, né, artes visuais, artes plásticas, um pouco também do teatro, porque eu acho que é o que corre nas minhas veias, né, é o que me alimenta, é o que eu gosto muito de fazer, é juntar essas duas coisas. E não há nada melhor para juntar essas duas coisas, que as artes visuais e a arte do teatro, a arte do representar, do que a contação de história, que você trabalha com tudo isso. Você trabalha com um universo de possibilidades. Porque quando você conta uma história, ou quando você reconta uma história, sempre você está levando um pouco de você para essa nova forma de contar. Né? Tem toda uma bagagem aí que é sua, é o seu modo de contar a história. E você tem infinitos recursos para fazer isso, e é sobre isso que eu vou falar. A importância da ludicidade no ato de contar histórias. Lembram de Leléu? É, aquele menino inteligente, bonito, e que ele sonhava em ir lá para o céu. Ah, mas Leléu nada mais é do que um elemento que eu utilizo nas minhas contações de história. Uma chave. Porque é muito legal, gente, a gente utilizar vários recursos, e recursos fáceis, recursos práticos. E esse aqui é super prático, ó, porque ele se transforma em um puff. E tanto esse puff você pode utilizar para sentar, não no meu caso, porque eu sou fortinha, então pode quebrar, mas para você também colocar os seus recursos lúdicos para contar as histórias. Ó, como é super prático. E aí você cria também aquele mistério, né? Porque quando você faz uma contação de história, é interessante que você crie um mistério. Você utilize alguns elementos que vão incrementar, que vão acrescentar, que vão fazer com que as crianças ou com que os participantes daquela contação de história, eles realmente viajem, sabe? Eles façam realmente uma viagem na sua imaginação através também desses recursos que você vai estar utilizando. E aqui nós vamos ver, além desse cubo, eu utilizo também no ato de contar a história esse globo, também formatado. E nesse globo, quando eu começo a contar a história, eu sugiro às pessoas que elas imaginem. Vamos imaginar, imaginar, imaginar. E aí eu vou colocando dentro do cubo. E aí eu começo a contação de história. Começa a contar aquela história, utilizando recursos que vão me acrescentar
em todo o processo daquela narrativa. Mas o que mais interessante é a entonação da voz. Vocês estão vendo que eu estou colocando uma entonação da voz. Quando eu comecei a contar a história de Leléu, eu coloquei uma entonação da voz diferenciada da voz que eu normalmente utilizo, né, no meu dia a dia. E a gente vai falar sobre isso já já. Bom, ainda continuando sobre os recursos utilizados, né, recursos lúdicos para a contação de história. Vocês viram o puff, que foi super legal, né? Ele é um recurso que você pode colocar até os seus adereços, tudo que você vai precisar para aquela contação que vai acontecer, você colocar dentro do puff e você ir tirando aos poucos dessa caixa mágica sua de contação de história. Eu utilizo também nas minhas contações alguns recursos também que eu adquiro em feiras, em lojas de brinquedos, né, antigos também. E aí o mané gostoso, né? O mané gostoso, você trabalha com ele até para puxar a concentração das pessoas antes de você fazer a contação de história. Então você fica em silêncio, ou então coloca uma música, né, neutra, uma música ambiente, e aí você fica utilizando esse movimento e você vai criar uma expectativa no público em relação ao que você vai contar. Eu gosto muito desse recurso. É uma forma de você pedir silêncio e eles ficam realmente em silêncio esperando. O que será que ela vai fazer? O que ela vai trazer de história, tá? Vou passar para um próximo recurso. Colocar na caixinha. Um outro recurso que eu utilizo também é o musical, né, gente? Então eu sempre canto uma musiquinha, ou uma música de acordo com a história, ou uma música que eu, por exemplo, para pedir silêncio, eu também faço isso, né? Para ouvir uma história é preciso ter silêncio. Ter silêncio. Ter silêncio. E aí cada um cria uma musiquinha, essa eu criei para as minhas contações de história, podem utilizar também, né? Estou liberando. Mas é uma musiquinha que ajuda realmente a trazer a concentração do público para o ato de contar a história. Porque, gente, para ouvir uma história, realmente eu preciso ter silêncio. Tá? Um outro recurso que eu utilizo também é esse bebezinho aqui, ó, gente. Comprei em uma feira. Deixa eu encaixar, ele é um fantoche, né? Que aí você encaixa os dedinhos. Não sei se está dando para vocês verem, mas vou mostrar aqui. E você cria um movimentozinho com o dedinho, como se fosse realmente um bebê se movimentando, né? E você pode criar, né, um choro. Gostei! E aí você cria, né, um ambiente para aquela história. Tudo depende, claro, o recurso vai depender do roteiro da história, certo? Esse bebezinho também, eles amam, eles ficam querendo, depois que você termina a história, colocar na mãozinha. É legal que você coloque, deixa eles manusearem, porque isso aqui faz com que, né, a fantasia flua muito bem. Vamos para a caixinha. Um outro recurso que eu utilizo também é a lilica, que é o famoso fantoche de luva também, mas é o fantoche bocão. E você utiliza, claro, utilizando com os movimentos da boca, você vai fazer os movimentos da boca de acordo com o que você fala. Eu vou fazer a apresentação dela para vocês verem essa manipulação, né? Nós chamamos da manipulação de bonecos. Olá, pessoal! Meu nome é Lilica. Tudo bom com vocês? Olha, eu estou muito feliz de estar com ela aqui, participando desse congresso. Vocês estão gostando? Espero que sim. Mas, esse tipo de boneco é importante a gente ficar realmente tendo atenção com o movimento da boca. Porque se você fala com o boneco e você deixa a boca aberta, perde todo o encanto, gente. Então é um erro muito comum
de quem trabalha com contação de história, ou quem vai contar uma história que está utilizando esses bonecos. Pode ser boneco de feltro também, boneco de pano, mas que tenha esse tipo, né, de manipulação, que é bocão, que a gente chama de boneco bocão, diferente do neném, que mostrei para vocês, que o neném só movimenta os braços, tá? Mas esse que movimenta a boca, o encanto está justamente na movimentação correta. Então é uma movimentação silábica, tá? Então se eu falo uma palavra que ela é curtinha, que ela exige só uma sílaba, então, por exemplo, olá, eu abro uma vez e fecho. Se eu vou usar uma palavra que tenha mais sílabas, então eu vou dividir esse movimento de acordo com as sílabas, tá? E isso é o segredo de uma boa manipulação de bonecos e uma boa manipulação para que as pessoas possam se convencer da verdade desse boneco. Porque esse que é o barato, isso que é o legal. Porque quando você deixa o boneco com a boca aberta, digamos, eu estou aqui conversando com você e está o boneco ali com a boca aberta. Acabou. Perde o encanto. Tá entendendo? Então aqui, ó, ela vai falar de novo uma outra historinha para vocês verem. Eu adoro quando a vovó conta história para mim. É muito legal. Vocês gostam de história? Eu adoro história. E aí sempre fechar a boquinha do boneco, tá bom? Isso, ó, a gente não pode esquecer. E aí é treinamento mesmo. A forma que eu estou usando aqui é esse movimento aqui, ó, de abrir e fechar a mão. Um movimento muito simples. Os bracinhos, se ele tiver a varetinha, você vai manipulando a varetinha de acordo. Toda vez que ela falar e você manipular a varetinha, isso vai dando uma verdade pro boneco, né? Dá uma verdade maior pro boneco. Mas existem bonecos bocão que não tem, né? Não tem varetinha, não tem essa mão, é uma mão soltinha. Ainda mais quando você precisa manipular vários bonecos ao mesmo tempo, né? Você precisa manipular 2, 3, então, como é que você vai manipular os palitinhos? Não tem como. Mas aí você traz a verdade, pelo menos na boca. Ele tem que estar realmente passando esse sentimento e passando as palavras de forma dividida, silabicamente, tá bom? Essa é a dica. Vamos para o próximo. Um outro recurso que eu utilizo também, que eu comprei em uma feira, é o maior barato para você encontrar recursos lúdicos para contação de história. Então eu perco horas em uma feira observando cada recurso. Tem recurso que eu compro que eu nem sei o que é que eu vou usar, mas termino utilizando em alguma contação de história. Que é esse daqui, o tatatá, né? Me venderam com esse nome, viu, gente? Se tiver outro nome aí na sua região, mas me venderam com esse nome de tatatá. E ele realmente faz um barulhinho, né? Tá, tá, tá. Vou virar de ladinho para vocês verem, né? E você fica só com esse movimento de vai para trás e vai para frente. E dá uma ilusão, né, gente, de que as cores estão mudando. E olha o som, né? Ó. Isso, gente, hipnotiza a plateia. Sério, hipnotiza. Então, antes da contação de histórias, se vocês sentirem que as crianças ou o público está muito agitado, para e fica só movimentando isso aqui, que eles vão criar também a expectativa. É que nem aquele outro objeto que eu utilizei, o mané gostoso. Eles ficam criando uma expectativa em relação à história que você vai contar. Isso é muito legal também para concentração, tá? O tá. Vamos lá para a caixinha, tá. Bom, se for uma história de pirata, gente, se for uma história de pirata, e aí onde vocês, né, moram, tem esse tipo de recurso, eu me apaixonei, uma luneta, e aí você vai contar uma história de pirata, e você usa a luneta, e observa cada rostinho ansioso pela história, e depois você começa a história. Que legal. Vamos lá para a caixinha. Não vou contar minha história para vocês, que vocês vão trazer uma história, com certeza. Bom, também uma caixinha, gente, ó, uma caixinha, ela sempre guarda um segredo. Então é muito bom na contação de história você ter um segredo, seja ele qual for, para no final da história você revelar. Isso cria um suspense, isso prende a atenção das pessoas, né, principalmente das crianças, para depois você abrir a caixinha. No caso dessa, eu vou deixar vocês curiosos para saber o que tem dentro dessa caixinha. No final eu mostro para vocês.
Gente, aqui é um outro tipo de fantoche, né? É um fantoche que eu comprei também em uma feira. Ele é feito de pelúcia e ele é um bonequinho que ele não vai ter manipulação de boca. Ele não vai ser um boneco bocão, né? Agora, só que esse, ele tem até aberturazinha aqui para você fazer, sabe? Um sonzinho. Só que se você for fazer esse movimento aqui, ó, você fazendo esse movimento aqui, para você fazer o movimento de boca, você teria que mudar a posição da sua mão aqui dentro. Então você perderia o movimento do braço, né? Ele tem um, ó, tá ouvindo? Ele tem tipo um apitozinho dentro dele, que aí lembra realmente um macaquinho. Aí se você quiser movimentar os braços, você tira o dedinho daqui, de cima, e coloca aqui, para poder fazer. É um bonequinho bem simpático, dá para você contar algumas histórias, né? Legal mesmo. Garimpando, você encontra vários recursos lúdicos. Eu utilizo até caixa de fósforo. São recursos lúdicos que você encontra à mão mesmo, fáceis, né? Alguns, quando você consegue adquirir, é bom também para estar utilizando nas suas contações de história. Um outro recurso são os dedoches, né? Você tem um espaço pequeno para você fazer uma contação de história, um espaço mínimo. Então, os dedoches é uma opção que você utiliza para fazer a contação. Eu tenho esses daqui que eu ganhei, eles vieram lá do Peru, mas tem outros, né, que a gente pode confeccionar de EVA, pode confeccionar até mesmo pintando os dedos. Eu já fiz contação de história que eu pintava os dedinhos e fazia os personagens. Aqui é Chapeuzinho, aqui eu tenho uma vovó, ó, e são dedoches, que aí você coloca o quê? Você coloca uma tapadeirazinha, eu chamo de tapadeirazinha até uma caixazinha que você recorte e você utilize para poder esconder. Eu vou utilizar aqui a tampazinha do... E aí, ó, você tem esse recurso, né? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, leva esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. E aí você vai fazendo a alegria da criançada, contando uma história de uma forma diferente, utilizando os dedoches, né? Como eu disse, tem vários tipos e na internet ensina várias maneiras de você fazer dedoches. Mas eu digo a vocês que assim, vocês podem fazer até pintando o próprio dedo. Tudo depende de como você vai contar e como você vai imaginar e trazer essas crianças para a imaginação dessa história, né? Vamos lá. Esse é um dos recursos, vamos lá para a caixinha. Esse aqui dá para contar a musiquinha, né? Do sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ó. Bom, eu não sei se vocês conhecem um livro chamado Bom Dia, Todas as Cores. É um livro muito lindo, né? A maioria da educação infantil, eu vejo nas escolas adotarem ele como leitura, né? Como uma literatura. Bom Dia, Todas as Cores é de Ruth Rocha. Esse livro é lindo porque ele fala da questão da opinião das pessoas em relação à nossa forma de ser. E é a história de um camaleão. E esse camaleão, ele sempre está mudando de cor. E todo mundo que fica dando opinião em relação à cor dele, ele vai mudando a cor dele de acordo com o que as pessoas falam. E no final ele percebe que ele tem que ter a cor dele, independente da opinião dos outros. E foi legal porque assim, me pediram para fazer essa contação e eu não tinha nada assim, sabe, gente? Eu falei assim, eu não quero usar a imagem, o desenho. Eu poderia desenhar o camaleão, mas eu não queria fazer isso. Eu queria fazer de uma forma diferente. E aí eu me lembrei que em casa tinha um monte de aqueles encharpes, né? Aqueles paninhos que a gente coloca assim em cima do corpo. E aí eu tive uma ideia. Eu fiz, já sei. Eu mesmo vou fazer o meu camaleão. E aí eu peguei um encharpe, né? Encharpe é ótimo, gente, porque dá pra você fazer outras coisas que daqui a pouco eu vou mostrar. E peguei borrachinhas. Tá vendo borrachinha, aquelas borrachinhas de dinheiro? E aí eu peguei essas borrachinhas, dobrei o paninho, ó, dobrei, só fiz dobrar. E aí eu pensei, bom,
eu vou pegar essa pontinha daqui e vou fazer a cabeça. Só que eu peguei os paninhos de várias cores, tá, gente? Porque são várias cores no livro. E aí, ó, já fiz aqui, ó, a cabeça. E aí eu peguei a outra pontinha. E aí o que foi que eu fiz para fazer essa contação de história ficar mais interessante? Eu pedi uma amiga minha para ela tocar um instrumento. Eu não ia poder falar, então ela ficou tocando um instrumento enquanto eu ia apresentando e narrando a história, enquanto eu ia fazendo a manipulação dos bonecos. Vamos lá. Será que vai dar esse camaleão aqui? Ó, já tá ficando, ó, gente. Tá vendo? Vou botar mais uma patinha dele aqui, ó. Olha que legal. Aqui, ó. Vou amarrando. Então, aqui, ó, para vocês verem, borrachinha de dinheiro e um pedaço de tecido. Então, é fácil para você conseguir esse recurso e você fazer esse bonequinho que eu tô falando a vocês. E aí, eu contei a história utilizando esses tecidos e mais. Eu fiz uma roupa toda preta e depois, com essa roupa toda preta, para não chamar atenção para a minha roupa, chamar atenção para os bonecos, para o camaleão. Ó. Ele ficou com um formatozinho de camaleão. Aqui, ó. A patinha, a cabecinha. Ó. E aí, à medida que ela ia apresentando com o som de um instrumento musical, o camaleão, ele ia aparecendo com as suas cores. Se quiser, pode tirar esse nó. Pode deixar, bota até uma borrachinha aqui, ó. Que aí fica legal, fica o rabinho do camaleão. Tá vendo? E foi legal porque cada vez que o camaleão aparecia, peguei uma caixa de papelão normal, peguei essa caixa de papelão, coloquei cada vez que ela falava uma cor de camaleão, que o camaleão tinha mudado de cor, aí eu aparecia o mesmo formato, só que com tecido diferente. E foi muito legal essa contação. Eu vou ver se eu consigo uma imagem para colocar junto com esse vídeo que vocês estão assistindo, para vocês verem como é que ficou o efeito. Tá bom, gente? Então, qualquer recurso que você tenha em mãos, com um pouco de criatividade, você vai transformar esse recurso em um recurso lúdico para contar essas histórias. Para contar a sua história, do seu jeito, da sua forma de contar, tá? E um outro recurso também que eu trouxe, legal essa mala, né, gente? É o Zé Tramela. O Zé Tramela também adquiri em uma feira em Salvador. E o Zé Tramela, deixa eu colocar ele aqui. É uma marionete, tá? Que a diferença de fantoche para marionete é que o fantoche você utiliza, é que nem o dedoche, Você utiliza o dedoche, coloca nos dedos. O fantoche você coloca nas mãos, Porque tem um fantoche de luva. E a marionete é o de fio, é o boneco de fio. Então, quando você ouve falar em marionete, são bonecos de fio, tá? Esse é um boneco de fio. E que aí ele dança, ele brinca, e aí você trabalha os movimentos. O nome dele é Zé Tramela. Eu gosto muito de utilizar ele quando eu vou fazer contações de história regionais, Histórias, contar causos, fazer alguma contação regional, tá bom? Vamos, Zé Tramela. E tá,
eu não tenho nada disso, Jamar. Eu não tenho nada disso, eu não tenho essas ideias aí que você está falando. Eu tenho, assim, alguns acessórios que eu uso quando tem baile de carnaval aqui, ou quando tem uma festa, fantasia. Eu tenho até algumas coisas. Dá para utilizar? E como dá, gente? Dá para utilizar. Figurino também é algo que acrescenta muito em uma contação de história. Por exemplo, um chapéu, ó. Esses chapéuzinhos de bruxa. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ah, coitadinha. Tem certeza que não quer comer a maçã? Coma, minha bela menina. E aí vocês viram que é só um chapéu. Mas quando você coloca um chapéu, mesmo que você esteja com sua roupa, com sua farda, né, do trabalho, ou você esteja, não tenha todo o figurino completo de uma bruxa, mas no momento em que você coloca um adereço, muda tudo, né? E aí você já traz um encanto. Tem uma vez que eu esqueci o chapéu para fazer a contação de história, mas eu levei um nariz de bruxa. E aí o que eu fazia? Toda vez que eu falava da bruxa, eu colocava o nariz. Quando eu tirava, né, não falava da bruxa, eu tirava o nariz e voltava a contar a história. E foi super fantástico, as crianças adoraram, entraram realmente na viagem de que aquilo ali era uma bruxa, tá? Então um adereço, gente, faz toda a diferença no ato de contar a história. E aqui eu termino esse bloco com vocês, falando sobre os elementos que você pode estar utilizando para contar a história. Claro que, se não tiver nenhum desses elementos, nada disso aqui, você pode contar a história? Pode. Pode, porque nós vamos utilizar um outro recurso, aquele recurso que eu falei com vocês, a questão da voz, que é muito importante no ato de contar a história. Minha filha, aceite essa pobre maçã que eu estou te oferecendo. Aceite, é com muito amor por tudo que você fez, você cuidou tão bem de mim. Ah, eu acho que é melhor não aceitar. Eu não me sinto à vontade de aceitar uma maçã vinda de um estranho. Aceite, por favor. Está sendo dada de bom coração. Afinal, você foi a única moça que me ofereceu água nessa floresta tão insana e cansada. Está bem, eu vou aceitar. Bom, gente, eu quis exemplificar para vocês a questão da entonação da voz, o que é muito importante no ato de contar a história. Se a gente for contar uma história, era uma vez uma menina que morava em uma floresta. E aí essa menina, ela foi visitar a vovó. E aí ela foi visitar a vovó porque a vovó dela estava muito doente. E ela foi e no meio do caminho encontrou o lobo. Qual graça tem em você ouvir uma história dessa? Consegui fazer com que você imaginasse? Não. A voz da gente é o que faz encantar. Sabe, é como se você colorisse a história. Quando você lê ou você fala uma história assim, sem alterar as entonações, você não consegue fazer com que o outro imagine o que você está falando, entende? Vai até imaginar, mas eu digo a você que não vai imaginar com aquela empolgação, com aquela... alcançar o seu objetivo, que é fazer com que o outro trabalhe a sua imaginação. Então, quando você trabalha a entonação da voz, você modifica tudo isso. Então, você viu que eu utilizei, claro, como eu falei com vocês, alguns recursos, né? Mas se eu não tivesse nada disso, eu poderia utilizar somente a voz. Principalmente quando a gente vai trabalhar com a leitura, né? Você pode contar uma história lendo um livro, claro, mas quando você for fazer essa leitura, é muito importante, gente, que vocês trabalhem a entonação da voz. E é ela que vai fazer também com que você trabalhe o seu corpo. Porque uma entonação de uma velha, por exemplo, você termina curvando o seu corpo, né? Você termina curvando o seu corpo para poder falar que nem uma velha. Ou, se você for fazer uma princesa,
você já muda, né, a sua voz e você já fica uma pessoa mais delicada. Ah, sim, claro. Sim, sim, Alteza. Eu lhe acompanho. Ó, como muda. Então, a entonação da voz vai fazer também com que você modifique a sua forma, a sua conduta diante da contação de história. E outra coisa que você vai perceber nessa entonação da voz é que a partir daí é que você vai dar vida ao personagem, que é a figura também, uma das figuras principais, né, gente, de uma contação de história, porque em uma contação de história você vai ter os personagens, ou você vai ter um personagem principal, no caso que eu dramatizei aqui, fiz uma pequena dramatização, a história de Branca de Neve, no momento em que a madrasta, vestida de uma velha, ela oferece uma maçã envenenada. Então, esses personagens, eles ganham vida a partir da sua entonação de voz. Se você falar com a mesma voz a Branca de Neve e a velha, você não vai alcançar o seu objetivo de realmente conduzir essas pessoas na viagem a essa história, né? Convencê-los da verossimilhança. Nós chamamos de verossimilhança aquilo que a gente quer que pareça realmente com o real. E você tem o dom para isso, todos nós temos. Basta a gente realmente viajar nesse processo vocal, que é muito simples, que é muito fácil. Tem um exercício vocal que eu sempre faço antes de fazer as minhas contações de história, então eu vou dividir com vocês. É um exercício que muita gente conhece, mas para os que não conhecem, é bom, que é o mini, mini, mini. Eu uso muito porque você consegue trabalhar a voz, alcançar, porque nós sabemos que isso aqui é músculo, né, gente? E se a gente não exercitar antes, a contação, né, as entonações, elas podem falhar. Então a gente fala, tem um exercício que é assim, mini, 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 moni, 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 mini, 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 moni, 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 mini, 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 moni, 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 mini, 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 moni, 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 moni. E você sente realmente sua musculatura trabalhando. Depois eu trabalho o exercício de fazer realmente careta, ó, para você. Então, a articulação. Porque, gente, é interessante trabalhar a articulação, porque você pode fazer uma contação de história com um público pequeno. Mas você pode fazer uma contação de história, e já aconteceu comigo, de você fazer com uma plateia grande. Então, a última pessoa que está lá, ela tem que, pelo menos, perceber a sua articulação. Né? Se você estiver fazendo uso de microfone, ótimo, maravilha. Mas, muitas vezes, pode acontecer do microfone falhar, ou pode acontecer do microfone não ser um bom recurso para você. Porque se você for utilizar outros recursos lúdicos para trabalhar, como é que você vai ficar segurando o microfone e fazendo a manipulação do boneco? Você prefere muitas vezes até não utilizar o microfone para você sentir a vontade, não é isso? Então a articulação vocal é muito importante no ato de contar a história, tá? E também para trabalhar a entonação. Então a gente vai trabalhar essas articulações, né, vocais. Então eu uso muito isso, uso o mini, 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 moni, 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 e uso muito o si, fu, chi, pá. Si, fu, chi, pá. Para trabalhar também a minha respiração, né? Si, fu, chi, pá. Você bota a mãozinha aqui, ó, no seu abdômen, e aí você vai sentir realmente essa pressão, né? Si, fu, chi, pá. Si, fu, chi, pá. Si, fu, chi, pá. Si, fu, chi, pá. Quando você trabalha isso, você está trabalhando, além de você trabalhar a força, né, a sua musculatura vocal, você vai trabalhar também a respiração, que é essencial, gente, para a nossa voz, a nossa respiração. E a nossa respiração, ela tem que a gente procurar respirar de uma forma correta, que é a gente respirar pelo nariz, empurrar o ar, ó, para o nosso abdômen, não fazer aquela respiração peitoral. Porque essa respiração peitoral, você perde o ar muito fácil. Então, você respira, empurra o ar para a barriga, ó, empurra, e depois você vai soltando aos poucos, de acordo com a sua contação de história, de acordo com a sua narrativa. Ó, e você consegue ter um fôlego e um alcance vocal maior, tá? Ó, como você consegue alcançar a última pessoa da plateia, se você conseguir trabalhar essa respiração. Agora, isso é um trabalho contínuo. De manhã, antes de dormir, você fazer o seu exercício de respiração, fazer o mini, 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 moni, 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 fazer o si, fu, chi, pá. Ou antes de você fazer uma apresentação,
né, você fazer uma contação de história, você vai sentir a diferença de você fazer um aquecimento vocal antes da contação de história e quando você não faz um aquecimento vocal. É uma coisa rapidinha, pequenininha, mas que faz uma enorme diferença no seu processo de contação de história, tá bom? Então a gente viu agora que eu falei sobre a questão de você trabalhar a voz, da entonação vocal, que a entonação vai fazer com que você trabalhe o personagem, né, e dê vida a esses personagens. Falamos sobre o personagem, né, que você pode trabalhar. Você mesmo pode fazer mais de um personagem na contação de história. Ou você pode, né, se você tiver uma parceria com uma outra pessoa, você trabalhar uma pequena dramatização, né, um jogo dramático. E falamos também sobre os exercícios vocais para poder melhorar a questão da voz e da respiração, ok? Bom, gente, não basta só improvisar, né? A gente tem que ter nossos referenciais teóricos. E aí, um dos referenciais teóricos que eu uso muito no estudo da ludicidade é Santa Marli. Ó. Muito interessante esse livro. Se vocês puderem ler esse livro, ele é muito interessante. O Brincar na Escola. Um outro também que eu utilizo muito é esse aqui, ó, de Juliano Tierno, que é A Arte de Contar a História. Maravilhoso esse livro. Gosto muito. De recursos, eu utilizo muito, gente, ela é linda, ela é maravilhosa. A Vânia Dome, ela oferece algumas possibilidades. E para você que é educador, é um ótimo livro. Vânia Dome, tá? Tem vários, viu, gente? Eu estou ofertando para vocês alguns. Um outro também que eu utilizo muito é o Leitura Viva, que é da Marta Beraldi. Não sei se eu falei certo o nome dela, Beraldi ou Beraldi. Mas ela também sintetiza bem a contação de história. E, gente, livros de contação de história existem vários. Eu gosto muito desse daqui, que ele oferece histórias curtinhas, mas assim, você vai dar sempre o seu toque, né? Você acrescenta alguns personagens nas histórias, são histórias curtinhas, mas são 365 histórias, ou seja, uma história para cada dia do ano, tá? E alguns livros, como esse, que eu amo, As Aventuras de Tato. E esse daqui também, que trabalha com histórias africanas. É legal, viu, gente, você trabalhar na contação de história a diversidade. E você consegue abranger bastante as crianças, as pessoas com contações de história que falem, né? Das lendas, as lendas indígenas, as lendas africanas. Vocês colaboram bastante com o aprendizado dessas culturas que fazem parte da nossa cultura também. E eu não posso esquecer esses outros recursos aqui também, ó, gente. Eu conto. É um jogo de cartas onde você trabalha, são cartas que você distribui para as pessoas e com essas cartas você cria uma narrativa e sempre vai ser uma narrativa diferente. Ó, eu conto. É bem legal porque é um livro cartas, tá? É um livro com várias cartas. Nesse mesmo segmento tem esse aqui também. Ó, ele é pequenininho. Era uma vez. Você distribui uma quantidade de cartas para as crianças, né, ou para as pessoas participantes, e com aquela quantidade de cartas eles têm que criar uma história. É bem legal. E são imagens. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. Ui. Aqui. Tá vendo? São imagens. E aí você tem que criar uma história
com essas imagens. Prometi para vocês, gente, eu prometi para vocês mostrar para vocês o que tinha naquela caixa, lembra? Eu não esqueci não. Bom, o que será que tem dentro dessa caixa? Mas será que vocês estão curiosos para saber? Eu não sei se vocês estão curiosos para saber. Diga, abre, 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 abre. Tá bom, eu vou abrir. Bom, mas antes de eu abrir essa caixa, eu tenho que contar um segredo para vocês. Essa caixa, ela tem muita coisa dentro. Tem mais coisa do que o que cabe no tamanho dela. Será que é algo que, quando você abrir, desdobra assim? Será? Gente, ó, nessa caixa aqui, eu coloco as minhas lembranças. É uma caixinha de lembranças. E vou ser sincera com vocês. Nela, eu consegui colocar hoje também a lembrança desse congresso maravilhoso, que não vai ficar só no primeiro. Tenho certeza que vai ser sucesso, que vai ter outros e outros e outros, porque o objetivo é a gente ajudar todos vocês no conhecimento e na divulgação da ludicidade como instrumento de desenvolvimento. E eu tenho certeza que a gente alcançou isso. Então, dentro da minha caixinha está vocês. Essa é a minha caixinha de lembrança, que eu guardo aqui e aqui. Tá bom? Muito obrigada, espero ter colaborado com o desenvolvimento. Bom, e falamos de várias formas de contar a história, o que a gente pode estar utilizando para contar a história, mas onde eu vou contar a história? Será que cabe contação de história em um ato de recreação? Eu vou fazer uma animação de uma festa e vou fazer contação de história? Será que não vai quebrar o clima? Será que o pessoal vai ouvir história? Bom, gente, eu digo a vocês que sim, tá? E diante disso, de tudo que eu já vivi em relação a isso, e de eu acreditar tanto nisso, que surgiu a Fabricantes. Pois é, porque a Fabricantes é justamente uma empresa onde nós trabalhamos com o brincar, dando importância ao brincar, à contação de história, a tudo que é lúdico que pode desenvolver as pessoas. Não só as crianças, mas as pessoas. Eu falo as pessoas de uma forma geral. E a gente tem uma linha que é a recreação, junto com contação de história, com brincadeiras, sabe? A gente faz um universo lúdico realmente. E acreditando nesse universo lúdico, a gente leva para as pessoas. E até agora, realmente, está sendo muito gratificante trabalhar na Fabricantes, acreditar na Fabricantes e desenvolver esse lindo trabalho. E digo a vocês que a contação de história faz parte do nosso repertório. Dos aniversários, das festas, dos eventos, sim, fazemos contação de história. E eu estou à frente desse projeto, eu estou à frente da contação de história na Fabricantes, faço oficina com o pessoal da Fabricantes e desenvolvo também a contação de história. Utilizo todos esses recursos, como eu falei para vocês desde o início, ia trazer a minha prática para vocês. E essa prática, além de eu desenvolver esse trabalho de contar as histórias nos aniversários, nas festas, nos eventos, e muitas vezes eu me caracterizo para fazer isso de acordo com a narrativa da história, me caracterizo. Outras vezes não, eu vou realmente com uma personagem de recreação e existe no momento da festa aquele momento da contação de história, tá? Eu desenvolvo também um trabalho pioneiro aqui na região, aqui na Bahia, que é o trabalho de contação de história personalizado. Ou seja, personalizado, como assim? Personalizado por quê? Porque primeiro eu estudo a história, eu me aproprio da história da criança ou da pessoa que é o personagem principal ali. Eu me aproprio de toda a história e vou fazer a narrativa daquela história. Tá? E está sendo um sucesso, graças a Deus as pessoas estão gostando muito, porque é muito bom você ouvir a história de si mesmo, né? É lindo quando você ouve a história de si mesmo. E muitas vezes, quando uma outra pessoa está contando a sua história, contando a sua biografia até então, você percebe coisas que você não tinha percebido, que você vivenciou e que você viveu aquilo. Então eu consigo trazer toda essa magia da sua vida até aquela data, né, se for o aniversário,
Se for o nascimento, né, uma comemoração do aniversário do filho, então eu trago desde o histórico, né, do conhecimento dos pais, quando os pais se conheceram, até realmente o projeto de ter aquele filho, de como aquele filho ele modificou a rotina daquela família de uma forma positiva, de uma forma muito feliz. Eu consigo fazer isso utilizando recursos lúdicos, utilizando entonações na voz e realmente me apropriando da verdade daquela história. Eu acho que esse é o barato do contador de história. É de você se apropriar. Aquela história deixa de ser do outro para ser sua história. E quando as pessoas ouvem uma história com muita verdade, com muito sentimento, você consegue alcançar a emoção. Que eu acho que é o principal de uma história, você fazer a emoção, né? Fazer com que os outros se emocionem com o que você está falando, com o que você está contando. E aí eu digo a vocês, cabe sim uma contação de história. Ou eu utilizo, como eu falei para vocês, a questão dos recursos lúdicos para o ato de contar a história. E aí eu trabalho com brincadeiras, com brinquedos. Por exemplo, quando eu vou fazer uma contação de história que é um clássico, a Chapeuzinho Vermelho, né? Então eu trabalho com a música. Então eu puxo a música das crianças e as crianças cantam a música junto comigo, com o pandeiro. Ou eu vou fazer a contação de história dos Três Porquinhos, que é uma história clássica também. E aí eu utilizo alguns recursos, como por exemplo papel crepom. Eu corto o papel crepom, faço pequenos chumaços de papel crepom e no momento em que o lobo vai soprar as casinhas, né, dos porquinhos, ele vai soprando, eu peço para as crianças soprarem aquele papel crepom. Então eles vão tendo a sensação realmente de você soprar. E junto com isso, nós ainda trabalhamos oficinas, porque a recreação ela pode ter uma gama enorme de possibilidades. Então, ainda assim, em um aniversário, em um evento, em uma festa, a gente trabalha a contação de história e nós ainda trabalhamos com algumas oficinas. Por exemplo, nessa contação de história da Chapeuzinho Vermelho, do Chapeuzinho Vermelho não, perdão, a contação de história dos Três Porquinhos, em que a gente coloca as crianças para soprar, depois a gente pede para que eles distribuímos papéis e pedimos para que as crianças elas façam uma pintura soprada. Vocês conhecem isso? A gente, é muito legal. A pintura soprada, você trabalha com a tinta guache diluída, bastante diluída, em várias cores. Você distribui para as crianças juntamente com uma folha de papel sulfite, papel ofício normal, com um canudo. E aí você distribui gotas, né, de tinta nesse papel e eles vão soprando, formando formas variadas de arte e de pintura. E cada pintura fica de uma forma diferente. Olha quantas possibilidades. De uma contação eu vim e trabalhei uma arte visual, trabalhei uma produção artística com as crianças e com as pessoas ali. Eu falo criança, gente, mas pode ser também uma festa mista, né? Uma festa de adulto também, ou uma festa mista. Então a gente tem várias possibilidades na recreação. E digo a vocês que eu estou falando do universo de recreação, mas como eu passei nos dois universos, porque eu sou arte educadora, eu trabalho como professora também, muito dessas práticas eu utilizo na sala de aula. Então a gente pode trabalhar diversas possibilidades da contação de história na sala de aula para abordar um determinado assunto, para introduzir determinado assunto, contextualizar determinado assunto. Na educação infantil, por exemplo, em alguns momentos que eu vou trabalhar a questão das cores com eles, eu utilizo muitas contações de história clássica, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, para falar da cor vermelha. E ele começa, a história passa a ser um gatilho para outras diversas possibilidades. Aí a gente trabalha a contação de história, a dramatização. Algumas vezes eu levo um capuz da Chapeuzinho, né, que é vermelho, e coloco em uma das crianças para que ela participe ativamente da historinha, da narrativa da história. E depois a gente vai trabalhar uma produção utilizando a cor vermelha. E aí é muito legal. Você tá utilizando artes plásticas, você está utilizando a teatralização na contação de história, você está utilizando um repertório lúdico para justamente trabalhar um conteúdo didático. Tá? E recreadores, né? Como eu falei, a recreação ela consegue absorver tudo isso. A contação de história está para a recreação, como a recreação está para a contação de história, porque ambas são linguagens lúdicas, gente. Ambas são linguagens lúdicas,
São linguagens que trabalham com o corpo, que trabalham com o coração, trabalham com a alma, trabalham principalmente com a nossa imaginação. Eu não vejo uma contação de história que você não possa trabalhar com a imaginação, com os outros. Se você não conseguir alcançar o imaginário dos outros, conseguir com que o outro viaje realmente, faça essa viagem no foguete, a sua imaginação ou o seu céu, você não conseguiu fazer realmente uma boa contação de história. Tá bom? Eu espero que tenha colaborado com a sua prática, com a sua forma de ver a contação de história agora como um recurso que você pode utilizar na sua sala de aula, que você possa utilizar na sua recreação, tá? Não só uma contação de história qualquer, mas você pode trabalhar esse recurso, né, de fazer uma contação de história personalizada, incrementar aí a sua festa, incrementar o seu repertório aí da sua empresa de recreação para que você possa realmente fazer a diferença. Nós procuramos fazer a diferença, né? E eu acredito muito nisso, eu acredito que a ludicidade, ela faz parte do ser humano, a gente nunca pode deixar de ser criança, né? Nunca pode deixar morrer a criança que está dentro de nós, porque o brincar, ele realmente desenvolve as pessoas, muito. Então não esqueça disso. Então essa fica a dica. Jamar de Oliveira, beijo para todos.